estava lá, tipo assim, gravou, mas cadê o vídeo? Não tem vídeo. Pois é. Não, pessoal, sabe? Assim, acho que eu peguei o gatinho no colo, não curtiu. Sabe? Pois é. Hoje é 29. Esse tema aqui, os dois temas, dá para trabalhar juntos. Por quê? Porque isso aqui tudo rola no mesmo século. Século XVI. Ou melhor falando, isso começa no século XVI. E dura o século XVI todo. Dá para pegar do início ao fim. Só que, né, isso continua além, isso continua nos séculos posteriores, meio que não terminou. E o que rola? Quando eu falo desse tema, forma protestante, forma católica, eu estou falando de uma coisa da história do cristianismo no Ocidente. Ou seja, envolvendo a Igreja de Roma, envolvendo a Europa Ocidental para cá. Se a gente for ver como estava o cristianismo na Grécia, na Rússia, é outro rolê, é outra história. Não tem nada a ver com a gente, na verdade. Tá? Já teve essa separação entre o Ocidente e o Oriente. No cristianismo acontece século XI ou XII? Século XI. Século XI. Então, tipo assim, isso aqui, só que eu vou pegar para cá, vou ver como é a igreja na Rússia, é outro rolê. Não tem nada a ver com isso aqui. Tá? Então, enfatizando, isso aqui é no Ocidente. Ou seja, para cá. Beleza? Além disso, apesar de ter começado no século XVI, tem uma data específica para isso. Considera-se que começa em 1517, eu vou falar por quê? De que data célebre inaugural, já havia um contexto anterior de muitas críticas e pessoas tentando propor mudanças em como a Igreja Católica de Roma, blá blá, do Papa, conduzia a fé e tudo mais. Já havia muita gente criticando, já havia muita proposta de mudança disso. O que acontecia geralmente com quem fazia isso? Se der sorte, não morria. Se desse sorte, não morria. Porque o normal era ter percepção, o normal era abafar realmente. Se algum teólogo tentasse alguma coisa diferente, se alguma comunidade procurasse, sei lá, traduzir a Bíblia do latim para a língua deles, costumava ser suprimido mesmo. Costumava não vingar. Aí a questão aqui, um ponto importante que eu vou chamar a atenção, é por que aqui conseguiu vingar? Por que aqui não caiu? Quase caiu, mas conseguiu vingar por um detalhe muito importante que eu vou falar mais pra frente. Pois bem. Isso aqui tá tranquilo? De boa, né? Só uma grande introdução. Bom, pegando inicialmente pelo tema da reforma protestante, aparentemente depois, ela começa com um nome específico. Martinho Lutero. Martinho Lutero. Lutero era monge e era professor de teologia numa faculdade em um lugar chamado Wittenberg. Isso. Eu estou lembrando da grafia do nome, Wittenberg. Eu acho que não tem H depois do jeito. Tá certo, Wittenberg. Ele era monge, não lembro qual a filiação dele, acho que era beneditinho. Agostiniano? Valeu, Agostiniano. E professor de teologia Wittenberg. O que acontece? O Lutero era uma das pessoas que estava se sentindo incomodado com algumas práticas da Igreja Católica. Umas práticas da Igreja muito incomodavam. E ele começa a criticar. Que práticas eram essas? A Igreja Católica da época, comparada com a de hoje, ela era mais desorganizada.
E os casos de abuso de poder, de corrupção mesmo, eram muito frequentes. Principalmente quando a gente fala de duas práticas muito lucrativas para eles. Muito lucrativas. Que práticas eram essas? Uma era chamada simonia. Outra coisa. Simonia. O que era simonia? Simonia é um nome mais técnico para relíquias de santos, ou vendas de relíquias sagradas. Por exemplo, pedaço da mandíbula de santo tal. Ter parte do tecido da roupa que Jesus usou não sei onde. Um pedaço do osso da perna direita do santo que fica naquela abadia, não sei das quantas. Isso tudo tinha um mercado lucrativo. Isso movimentava muito dinheiro. Vale. Você pode chamar de relíquias de santos, ou venda de relíquias sagradas. Tá? E isso, como são relíquias sagradas, isso era muito valorizado. Eram de verdade? Não tem como saber se era de verdade. A gente considera que isso aqui se tornou tão lucrativo, tão lucrativo, que começou-se a abusar disso. Se tornou um mercado tão lucrativo que começou-se realmente a vender qualquer coisa como se fosse relíquia sagrada. Não dá para se provar. Se eu pegasse uma lasca de madeira e falasse que era um pedaço da cruz, beleza, a pessoa ia comprar. Havia pessoas com dinheiro que queriam comprar isso. Por quê? Num pensamento religioso, uma relíquia sagrada, né, assim, é um bônus de bênção. Vai atrair mais coisas. Você pode conseguir mais graças divinas. Então, é um objeto que simbolicamente é muito valorizado. E a segunda prática é a tal da indulgência. O que é a indulgência? A indulgência é uma coisa que ela surge com o direito romano, de Roma Antiga. E a igreja medieval curtiu e adotou. A ideia original da indulgência é uma espécie de multa. Multa você paga um dinheiro por você ter cometido uma infração, correto? A ideia da indulgência é essa, uma espécie de multa, uma multa financeira que você pagaria para você sentir um peso econômico por causa de um pecado. Era essa a ideia da indulgência. Original, assim, pelo menos no início. Com o tempo, isso se perverteu. Isso virou realmente a questão de você paga para ter pecado absolvido. Essa multa se tornou um mecanismo de venda de perdão de pecado. Venda real. A tal ponto que, na época de Lutero, a venda de indulgências, onde Lutero morava, o Papa tinha liberado que o dinheiro das indulgências pudesse ser arrecadado para a construção de uma basílica no Vaticano. Na época do Lutero, o Papa queria usar o dinheiro das indulgências para construir a Basílica de São Pedro no Vaticano. Que é uma basílica que foi construída, que é enorme, muito bonita, inclusive. Então, o dinheiro vindo daqui tinha se tornado oficialmente o principal mecanismo, o principal recurso financeiro para a construção de uma nova e enorme igreja. Quando falo basílica, é uma igreja muito grande. Se não me engano, acho que em classificação, acho que basílica é a maior. Classificação, se for de acordo com o tamanho, basílica é a igreja maior que tem. Acima de basílica não tem outra maior. Então, é uma obra colossal. É uma obra muito grande.
Então, esses dois aqui, principalmente, eram um mercado econômico muito poderoso, muito forte. E tinha mais coisas também. Venda de cargos sacerdotais. Era comum a pessoa comprar um cargo de bispo, comprar um cargo de padre. Acontecia. E outra corrupção desse tipo. Mas o foco é aqui. Tá? O foco acaba sendo esses dois, porque esses dois se tornaram os mais escancarados de absurdo. Beleza? Tranquilo? Só de casa, estão me vendo bem? Não sei. Dá um oi, gente. Valeu, show. Alguma pergunta? Posso seguir? Tranquilo? Beleza. Aí, o que o Lutero fez? O Lutero não estava curtindo nada, o Lutero estava achando isso tudo errado. Até mesmo pela questão dele de ser agostiniano, que agora eu lembrei uma ordem um pouquinho chata. Lutero, nesse ano aqui, ele faz o seguinte. Ele escreve um grande tratado teológico. Esse tratado teológico recebeu o nome de 95 teses sobre o poder e a eficácia das indulgências. O nome todo foi esse. 95 teses sobre o poder e a eficácia das indulgências. Abreviando, 95 teses. O que foi isso? Ele pegou, fez uma espécie de tratado filosófico, teológico sobre isso aqui, especificamente, em pontos. São 95 pontos que ele foi escrever. E qual a intenção dele? A intenção dele não era brigar, exatamente. Ele estava ainda com uma postura de monge professor de teologia. A postura dele era o seguinte, segundo ele, aqui ainda. O Papa não está errado. O Papa está sendo mal guiado. O Papa está com conselheiros, com pessoas ao redor dele, que o estão levando para um mau caminho, estão levando para ideias erradas. Então, Lutero, quando escreve isso aqui, a intenção dele é chamar a atenção do próprio Papa para, olha, pensa bem aqui, toma cuidado com isso aqui, reflete bem sobre isso. Não é bem assim. Então, ele queria uma reforma mais interna. Ou seja, fazer com que mudanças fossem repensadas e mudassem. Fazer com que práticas fossem repensadas e mudassem. Tá? Ele vai, pega, escreve isso. E prega na frente da porta da igreja lá de Olinda. O que acontece? O caos. Até porque ele não escreveu isso aqui em latim, escreveu em alemão. Então, para ler era mais fácil. As ideias dele se disseminaram muito fácil nas primeiras 5 teses. Aí começa a treta. Logo Lisboa de novo. Qual era a treta? Lutero começou a correr um seríssimo risco de vida. Principalmente porque em 1521 o próprio Papa o excomunga. Não sei se sabe o que é excomungar. Vou até escrever aqui no quadro. Mas a palavra excomungar significa que você está oficialmente expulso da igreja. A excomunhão é um castigo máximo da igreja católica. Você está expulso da igreja. Hoje, se dá. Eu sou expulso da igreja, beleza, eu posso ir para outra religião. Aqui não. Aqui,
você ser expulso pelo próprio Papa, que foi o caso do Lutero, você se torna inimigo público número 1. Você, durante a Idade Média, você matar o excomungado, você está fazendo um favor a Deus. Você linchar um excomungado em praça pública, o que acontecia, você está fazendo um favor a Deus, porque essa pessoa não presta, ela é inferior a lixo. E Lutero teve esse risco, Lutero esteve sobre essa ameaça. Ao ele ser excomungado, ele se torna inimigo público número 1. Pergunta muito boa, por que Lutero não morreu? Quer dizer, já morreu depois, né? Morreu de velho. Por que Lutero não conseguiu se safar? Fala. Porque as suas teses aqui de vontade do povo também achavam que era um abuso do Paulo para o povo. Também a indústria jornalística, né? Estava começando, então as teses começaram a se divulgar bastante. Seria bonito falar isso se a gente fosse no século XX, século XIX, que o povo teria alguma relevância. Não século XVI. É um pouco mais diferente. Você chegou perto, O que acontece? A gente fala que Lutero viveu na Alemanha. Beleza. Só que isso não está exatamente exato. A Alemanha só surge na Alemanha em 1871. Lutero, nessa época aqui, fazia parte de um império chamado Sacro Império Romano Germânico. Pode explicar o que é excomungar? Excomungar, você está expulso da Igreja Católica. Está expulso. Acabou. E num mundo em que a sua salvação depende da Igreja Católica, acabou. Você está diretamente no inferno, automaticamente. Então, Lutero vivia no Sacro Império Romano Germânico. Esse Sacro Império tinha uma formação, tinha uma estrutura que envolvia o seguinte: havia um imperador. Beleza. Mas o território desse Sacro Império, cada parte tinha uma espécie de governador, que até tinha o título de príncipe. Cada parte tinha o seu príncipe. Você vai ser basicamente um nobre poderoso. E esses governadores, esses príncipes locais, estava tendo uma situação que muitos deles estavam não querendo que o imperador governasse, basicamente falando assim. Estava tendo disputas pelo poder entre o imperador que queria ter maior poder, ter maior centralização, e esses poderes locais, governadores locais que estavam resistindo. O que acontece? Lutero acaba se envolvendo nessa disputa. Vários desses príncipes locais, governadores locais, agora sim, Lutero realmente conseguiu boa adesão com o povo, mas ele fez bons amigos. Esses governadores locais, príncipes locais, foram que garantiram proteção para Lutero. Fala. Exatamente. Ou seja, nessa disputa de poderosos, Lutero conseguiu bons amigos. Muitos desses príncipes locais, governadores locais, começaram a ver em Lutero, no que ele estava fazendo, uma oportunidade de aumentar seu próprio poder. Porque o Lutero estava começando a ser popular, as ideias do Lutero estavam começando a se tornar populares. Então eles viram como uma oportunidade de, se eu me filiar com ele, com as ideias dele, se eu passar a defendê-las, eu sou o príncipe aqui não sei de onde, posso ter mais uma chance melhor contra o imperador que está querendo me dominar. Deu para entender? A coisa toda, então, estou resumindo, Lutero não morrer, no momento do Lutero ter conseguido ir à frente, foi que no contexto dele, ele acabou se filiando e sendo usado, a gente pode dizer assim, por disputas de poder dali.
Isso garantiu com que ele não morresse, que tentaram matá-lo. O próprio imperador, João de Moraes, decretou que Lutero era literalmente o principal inimigo do império. Ele decretou. O que aumentou as guerras internas lá. Então ele só não morreu por causa disso. Ele fez bons amigos. Né? Ele fez os amigos certos, digamos assim. Vamos dizer assim. Deu para entender a situação? Barulho isso, gente. Isso. Toma nada aqui. Não sei o que tem. Socorro. Ignore. Óculos na máscara. Meu Deus. Alguma pergunta? Tranquilo? Não sei. Ai. Nossa, eu tô confusa. Quando eu der o óculos, eu acho que eu nem quero ver que você tem claro. Né? Obrigado. Não, não é que eu consegui ver dali. Tipo assim, nossa, ele tem olho claro. A pessoa tá boa, parabéns. Bom, essa situação toda do Lutero se envolver com disputas e tudo mais, acabou gerando guerra, literalmente guerras desse Sacro Império. Tá? De um lado, o imperador era aliado de Roma, ele era aliado do Papa. Na verdade, ele era um aliado muito importante do Papa. De outro lado, esses príncipes começaram a realmente proteger o Lutero. Então, muitas batalhas aconteceram, muito sangue foi derramado. A situação só se normalizou totalmente em 1555. Nossa, tô... A situação só se normaliza em 1555. Muitos anos depois, então, o imperador finalmente lança a tal paz de Augsburgo. Que finalmente, agora, depois de tanto tempo, ele decretou, realmente foi decretado, que esses poderes locais, esses príncipes locais, possuem autonomia para decidir qual será a igreja ou a religião dos seus domínios. Só a partir daqui, então, é que teve uma liberação realmente oficial e parou a briga, pelo menos aqui, em relação a diferentes igrejas surgindo. E já é um contexto aqui em que Lutero já tem realmente uma própria igreja, Lutero já está com suas ideias bem desenvolvidas. Tá? Mas só para ter a noção que essa briga com Lutero, do Lutero com risco de vida, do Lutero acabando de se envolver com disputas e guerras, vai durar uns 30 anos aproximadamente. Vai durar bastante. Beleza? Tranquilo. O Lutero acabou fazendo sucesso também muito por causa das ideias dele. E algumas são pontos teológicos um pouquinho mais assim, profundos, mas outras acabaram agradando muita gente. Por exemplo, uma ideia dele que agradou muita gente era traduzir a Bíblia. A igreja manteve o uso da Bíblia em latim por muito, muito tempo. As pessoas comuns não sabiam latim. Com sorte, uma pessoa comum, Sacro Império, sabia ler, com sorte. Quem dirá latim? Lutero promoveu que fosse traduzida a Bíblia para o alemão. E que os cultos, a missa, etc., fosse feita em alemão. Na Igreja Católica, a língua da missa só mudou
60 anos atrás. Até 60 anos atrás, no Concílio Vaticano II, a missa na Igreja Católica era em latim. Oficialmente. Lutero foi o que conseguiu, na verdade. Alguns tentaram antes dele, mas Lutero conseguiu fazer com que, na igreja que ele fundou, o culto passasse a ser feito na língua do lugar. Então, o Lutero se tornou mais influente foi por ele fazer, tipo assim, gente, vamos cultuar a Deus aqui, mas entendendo o que está falando, entendendo o que eu estou falando aqui para vocês. Isso deu um gatilho em muita gente, e o movimento ele se espalhou rápido. Mesmo que outras pessoas acabassem de se propondo ideias diferentes das dele, o movimento ele se espalhou muito rápido pela população em geral mesmo. Chegando até a surgirem os irmãos pobres. O lado feio da coisa que ninguém gostava. Qual era o lado feio da coisa que ninguém gostava? As ideias de Lutero ficaram tão populares que as pessoas, em geral, gostaram bastante. Fazendo surgir, inclusive, um grupo conhecido como anabatistas. Esses anabatistas serão a grande dor de cabeça de Lutero, de católicos e de geral. Quem eram os anabatistas? Os anabatistas eles surgem aqui no Sacro Império, no meio desse contexto de disputas entre Lutero e poder, enfim, dos locais, o imperador. Só que aqui é um movimento popular mesmo, popular. É um movimento que se espalha entre camponeses. E que defendia, por meio de uma liberdade cristã, os anabatistas defendiam uma liberdade civil e social. Ou seja, que todos fossem iguais. Uma igualdade civil e social, que todos fossem iguais. Em um mundo que isso não pode ser falado. Mesmo Lutero sendo reformista, Lutero não defendia uma igualdade total social. Não. Isso ainda era vamos esperar alguns séculos para conseguir falar disso. Os anabatistas, esse movimento anabatista se espalha muito por camponeses de vários países. Vários países. E eles serão realmente muito perseguidos, muito perseguidos. Porque o que eles propunham ia contra tanto católicos quanto reformistas. Tanto quanto Lutero e companhia. Por exemplo, Lutero, ele vai defender nas ideias dele que, tudo bem, vamos ter missa em latim, vamos ter missa na língua do local, vamos ter a Bíblia na língua do local, mas ainda é importante existir um sacerdote, ainda é importante existir uma pessoa bem instruída em teologia, bem instruída para fazer o negócio. Pode casar, está liberado, mas tem que existir um. Tá? Os anabatistas não precisam. Os anabatistas, não é necessário haver um sacerdote intermediário, em geral falando. Os anabatistas também, não é necessário você batizar a criança. Eles defendiam o batismo só na vida adulta, quando a pessoa tivesse já certeza, não tivesse opção, mas tivesse certeza de que realmente queria. Isso ia contra as ideias de Lutero e de católicos. Então, quando eles propuserem igualdade cristã /civil como posso dizer isso? A não necessidade de um sacerdote intermediário e batismo apenas na vida adulta, eles foram perseguidos e criticados por católicos e por Lutero. Lutero vai ter textos tratados contra os anabatistas, contra eles. Ok? Uma pergunta, gente? Os anabatistas, se não me engano, eles serão muito perseguidos no Sacro Império e na Inglaterra. Na Inglaterra eles vão chegar também. Eles serão
Muitos perseguidos mesmo. Pois bem. Posso seguir? Show. Posso pagar? Bom. Caminhando de Lutero. Caminhando de Lutero. O segundo caminho que foi importante e que foi mais famoso foi João Calvino. Calvino. Ô, Lúcia refletindo no quadro, meu Deus do céu. Que chata. Foi João Calvino. Tá, deu pra ver que é João. Calvino ele vem depois de Lutero. Ele nasce, Lutero já está bem adulto, já tá falando tudo mesmo. Ah, tá. E assim, Calvino, quando ele já está na vida, ele entra na vida adulta, o movimento de Lutero já está se espalhando. E o Calvino acaba sendo muito influenciado pelo movimento de Lutero e segue. Assim, se torna também um recurso importante. O Calvino, ele nasceu francês, mas ele acabou indo para a Suíça e lá ele se tornou uma pessoa importante, muito importante mesmo. Também virou teólogo e tudo mais. O que Calvino fez de diferente? O Calvino adotou as ideias de Lutero. Ele só tocou uma partezinha específica. Ele tocou uma questão em relação à salvação. Como a alma da pessoa quer ser salva. Para a Igreja Católica, envolve muito as boas obras. Você agir bem e não agir mal. Isso garante salvação. Para Lutero, é a fé verdadeira. Uma fé verdadeira que você deve ter. Uma fé que não é imposta, uma fé de verdade, única, que vai garantir a salvação. Para Calvino, nada disso. Calvino vai dizer que a pessoa já nasce destinada a ser salva ou não. Para Calvino, o Papai do Céu, Deus, antes da pessoa nascer, define se ela está destinada a ir para o céu ou para o inferno. Calvino, então, lança a ideia de predestinação. Predestinação. Ou seja, para Calvino, o que você faz na Terra não importa. Não importa o que você vai fazer ou não. Você já está predestinado a ser salvo ou condenado. Aí para o céu ou para o inferno. Mas ele avança um pouquinho mais. Ele fala, já que é assim, nós não temos como saber em vida se estou predestinado a ser salvo ou não. Não tem como saber. Resta a mim apenas ter uma vida regrada, bonitinha, como um bom cristão. Sem saber ou não. Mas ele fala, tem uma dica. A gente não tem como ter certeza. Mas, se durante a sua vida como um bom cristão, você consegue sucesso pessoal, isso é uma dica de que talvez você esteja predestinado a ser salvo. Se durante a sua vida você consegue ter uma boa família, você consegue enriquecer com o seu trabalho, então isso é um indício de que Deus tem te escolhido. Aí que entra o pulo, aí que vem a situação. Quando Calvino fala isso, Calvino, ao propor a ideia de predestinação e de que o sucesso pessoal, principalmente sucesso econômico, era um indício para isso, Calvino estava procurando. Por quê? Porque ele agradou muito as classes burguesas de comerciantes que estavam crescendo ao redor da Europa. Foi diretamente com isso.
Porque eram justamente as pessoas que se enriqueciam, que estavam tendo sucesso pessoal. O discurso dele casou muito fortemente. De forma que Calvino acaba sendo dos reformistas cristãos aquele com que as ideias mais se disseminam, mais se espalham. Mais que Lutero. Tanto é que até hoje nós temos muitas igrejas, não sei algumas de cabeça, mas que são herdeiras até bem longínquas de Calvino, da proposta de Calvino. Eu não sei qual, realmente não sei. Mas eu lembro que já conheci algumas pessoas que falaram, nossa, a minha igreja vem não sei de onde de Calvino. Eu falei, nossa, que legal. Bacana, realmente eu não sei. Mas assim, com isso, os calvinistas se espalham muito, muito, muito. Enquanto Lutero vai estar com uma espécie de área de influência no norte do Sacro Império, um pouquinho lá de Dinamarca, aquela região mais para lá, então as ideias de Calvino vão se espalhar pela França, muito. Muito pela Inglaterra, muito pela Escócia, vão ter uma entrada na Espanha. Nesses lugares vão até mudar de nome. Os calvinistas, os que seguem as ideias de Calvino, ou seja, vão acreditar que você está predestinado à salvação, e que o seu sucesso pessoal é um indício para isso, na França, vão ser chamados de huguenotes. Vai dar muito problema. Vai morrer muita gente. Na Inglaterra, puritanos. Vai dar muito problema. Vai morrer muita gente. E na Escócia, presbiterianos. Presbiterianos. Ok? O ponto do Calvino tão diferente é a questão da salvação. É isso, a salvação. Para Lutero, a fé é verdadeira. A fé que vem diretamente de Deus. Para Calvino, não. Calvino, predestinação, em que se você tiver sucesso na sua vida, você pode estar destinado a ser salvo. Tudo bem? Eu brinquei bem, né? Tranquilo. Show. Agora, posso ir? Agora a mais divertida. Agora essa história. No meio disso tudo, tem a reforma da Inglaterra. Mecanismo ou Igreja da Inglaterra. O nome oficial dela, na verdade, é Igreja da Inglaterra, Church of England. O nome oficial. Essa aqui já começa com o próprio rei. O rei Henrique VIII, que era da dinastia dos Tudor. Uma dinastia que foi muito poderosa mesmo. Muito poderosa. A treta aqui é casamento. Qual foi a motivação do Henrique VIII? Tinha uma motivação política. De desavenças entre ele e o imperador do Sacro Império. Tinha essa desavença. Além de desavenças dele com os franceses, que eram muito aliados do Vaticano. Mas o Henrique VIII, de início, ele é aliado do Papa. Tá? Ele é aliado do Papa na luta do Papa contra os luteranos e calvinistas. Beleza. Não, mas contra os luteranos principalmente. Só que Henrique VIII, ele era casado com a filha dos reis da Espanha, Catarina de Aragão.
no rolo dos casamentos europeus, a esposa de Henrique VIII, Catarina de Aragão, era filha dos reis da Espanha e tia do imperador que estava no Império Romano Germânico. Tudo família. Mas Catarina de Aragão só conseguiu dar uma filha para o Henrique VIII. E o cara ficou bolado. O cara falou, meu Deus, preciso de um filho, preciso de um herdeiro, homem. Aí, o Henrique VIII pede para o Papa liberar seu divórcio, porque o Henrique VIII queria casar com uma outra moça, uma outra mulher, chamada Ana Bolena. Ana Bolena. Para ter um filho homem. O Papa, para não se indispor nem com a França, nem com a Espanha, que eram os pais dela, nem com o Sacro Império Romano Germânico, que era sobrinho dela, treta de família. Ele nega, ele não libera o divórcio. O que o Henrique VIII faz? Caguei para você, caguei. Vou divorciar assim, que se for da você. Então o Henrique VIII racha com Roma, motivado por alianças políticas, mas por essa sua intenção de conseguir o divórcio e conseguir um filho homem. Ele faz isso, ele consegue realmente, faz tudo bonitinho. Mas é em 34 que meio que funda-se essa Church of England, essa Igreja da Inglaterra, com os atos de soberania. O que isso aqui acaba resultando em termos práticos? Em termos práticos, em atos de soberania, a Inglaterra, ou a igreja existente na Inglaterra, oficial, se separa de Roma. Eles não fazem nenhuma reforma litúrgica, eles não alteram, pelo menos por enquanto, nada teológico de fato. As únicas alterações que ele faz mais são, primeiro, a igreja de Roma, o líder máximo é o Papa. Aqui, o líder máximo é o rei. Até hoje. Hoje, a líder máxima da igreja da Inglaterra, da igreja anglicana, é Elizabeth II. Até hoje, oficialmente, o líder supremo da igreja suprema. O líder da igreja da Inglaterra, no anglicanismo, é o rei da Inglaterra, seja ele ou rainha. Então, primeiro, o Henrique VIII se torna o principal líder da igreja. Se torna o líder. Segundo, eles não alteram, por enquanto, nada litúrgico, nada do tipo. Mas eles vão, o Henrique VIII, né? Ele vai tomar todas as terras que eram na igreja. Todas as terras. E isso vai distribuir muitas terras. Ele vai dar muitas terras para nobres e burgueses, etc. Então, ele vai usar isso aqui até para fortalecer o país dele, politicamente e economicamente. Depois de um tempo, ele vai ser liberado que uma coisa muito legal, que mulheres se tornem sacerdotes na igreja anglicana. Eu já fui uma vez, achei muito interessante, era uma igreja toda bonita, apareceu uma senhora vestida de padre na minha frente. Falou, oi. Foi assim mesmo. Ela, bem-vinda, obrigado. Pouquíssimo. Mas deu um choque na minha realidade. Uma roupa de padre, só para uma mulher. Porque, assim, chocou minha realidade totalmente. Acostumado a ver um padrezinho velhinho, não, era uma velhinha. Porque, gente, coisa fofa. Se puderem um dia, entra na igreja anglicana. É muito legal. Muito legal. Nada diferente católico, nada diferente. Vai ter uma mulher no lugar do cara. Muito bom. Achei maravilhoso. Vou dar de católico. Enfim. Tudo bem, tá aqui? Bom? Tá? Assim, esses três casos, Lutero, Calvino e anglicanismo, são os principais. Tem outros, claro que tem outros. Mas, assim, os principais acabam sendo Lutero, que dá o pontapé inicial, Calvino, que se torna mais famoso, e as ideias dele se espalham mais, tá bom? E
Henrique VIII, que muda realmente toda a igreja de um país. Um país mesmo. Tá? Posso para a última parte? Tá tranquilo? Show? Beleza. A última parte acaba sendo o que a Igreja Católica fez. Ou seja, é a parte da reforma católica. Por quê? Primeiro, que a Igreja Católica já tinha alguma intenção de mudar algumas coisas há um bom tempinho. Mas... Eu achei que fosse cigarro. Juro pra você que achei que fosse cigarro. Meu Deus. O cara olhou até a roça e falei, meu Deus, era deixar álcool já na mão dela, achei que fosse cigarro. Eu falei, meu Deus do céu, gente, como assim? Você vai esperar sair da aula, pelo menos. Espera o intervalo, cara, qual é? Não faça isso. Faz mal, faz mal. Eles querem fazer também vida assim. Intervalo, tá valendo. Ai, mas o cantor que tava meu tá católico, tá, beleza. A Igreja Católica já tinha a intenção de reforma, de fazer mudanças, etc. Mas esses movimentos protestantes começaram a surgir na Europa, deram um incentivo a mais. Não foi a principal questão para eles fazerem a reforma, mas incentivaram. E a ideia da reforma católica, ela tem o seu ápice no tal Concílio de Trento. Que foi de 1545 a 1563. Lembra que o concílio, ele é uma grande reunião de sacerdotes, de bispos, de cardeais, de papa, que é o concílio que vai propor uma mudança, vai definir alguma coisa para a Igreja Católica. Se a igreja tiver que fazer uma mudança radical, forte, pesada, em doutrina, em como fazer isso, como fazer aquilo, tem que ser definido em concílio. De Trento, durou quase 20 anos, porque reformaram muita coisa. Muita coisa. Só que, o que se definiu no Concílio de Trento? Algumas partes foram importantes, outras partes ficaram meio que martelando. Aqui, ao invés de definirem, não, vamos mudar práticas também, vamos passar a fazer a missa nas línguas locais, não, isso se mantém. Reforçaram o que já se fazia. Eles procuraram reforçar quais eram as práticas, o que reforçaram tudo. Mas eles surgiram com duas coisas, que foi novidade. Eles criaram seminários e criaram catecismo. O que isso quer dizer? A partir do Concílio de Trento, as crianças católicas vão para a catecismo e, para você virar padre, você vai estudar no seminário. Antes, hoje, criança católica vai para o catecismo, beleza. Hoje, para você virar padre, você obrigatoriamente passa por um seminário, estuda lá uns 10 anos, que é por volta de 10 anos, para depois ser ordenado padre. Antes daqui, isso não existia. Antes, você podia se tornar padre comprando o cargo de padre, por exemplo. Durante a Idade Média, era comum, ainda mais em lugares mais afastados, pequenos, rurais, o padre não sabia ler. Acontecia. A partir daqui, não. A partir daqui, eles realmente fazem uma espécie de faculdade bem pesada de padre. Porque no seminário, não sei se na época já tinha esse currículo,
vai estudar teologia, vai estudar latim, vai estudar grego, vai estudar um monte de coisa. Então, vai dar um preparo de fato para os sacerdotes. E aqui também, vão impedir, vai ser proibido, que o sacerdote, qualquer que seja, enriqueçam, sendo sacerdotes, ou seja, enriqueçam com o seu trabalho. Aqui não pode mais ter um bispo rico, um padre rico, pessoalmente rico, pessoalmente. Então, muitos acabam indo morar na própria igreja, porque não tinha mais como ganhar dinheiro licitamente com o seu trabalho de padre ou bispo. E também reforçam o celibato. Reforçam a proibição de que padres, bispos, galera toda, casem, tenham filhos, tenham qualquer relação sexual. Reforçam tudo isso. Coisa que para os protestantes estava sendo liberado. No luteranismo não, mas para Lutero e Calvino, tudo bem o sacerdote casar, ter filho, etc. Tá? Então, aqui eles reforçaram muito a ideia do sacerdote bem instruído, uma vida totalmente voltada para a religião, sem ganhos econômicos e sem prazeres da carne, sem aquilo. E reforçaram realmente o estudo dos fiéis na prática católica. Bonito. Mas além dessas coisas mais assim, detalhezinhas, esse concílio resolveu aumentar uma prática que já vem acontecendo. Ele resolveu alimentar a famosa Inquisição. O Tribunal do Santo Ofício, vulgarmente chamado de Inquisição, surge no século XIII. Surge em 1200 e lá vai alguma coisa. Com esse concílio aqui, eles aumentam isso, eles fortalecem mais a Inquisição. A Inquisição passa a matar muito mais. Agora, tendo até apoio de reis que fossem aliados da igreja. Por exemplo, Espanha. A Espanha vai adorar acender fogueira para os hereges, vai amar de paixão. E eles vão lançar periodicamente o Index Librorum Librorum. Parece um vídeo. O Index Librorum Prohibitorum. Índex de livros ou obras proibidas. Periodicamente, a Igreja Católica publicava um documento, uma lista de livros que eram proibidos. Lista de livros que, se você fosse pego com um deles, você seria criminalizado, você, enfim, passaria um processo, poderia até ser processado pela Inquisição. E que livros fossem esses? Qualquer livro que ela julgasse, que os sacerdotes julgassem serem perigosos. Desde livros 18+, caso acontecesse algum, até obras de filósofos, cientistas. Isaac Newton, por exemplo, esteve no Índex. Galileu esteve no Índex. Darwin esteve no Índex. E o Índex durou até 1967. Foi a última publicação dele. É recente. É bem recente. Assim, no século XX não tinha mais como proibir. Assim, não pode ler, não tinha como proibir. A questão era desaconselhável. O tom mudou. Eu cheguei a ler. O tom mudou, mudaram o tom. No século XVI, XVII, XVIII, não, era proibir mesmo. Se fosse pego com, era crime. Okay. Então, com esses dois aqui, qual era a intenção? Se aqui a gente vai educar, a gente vai instruir,
Aqui a gente vai vigiar e punir. Aqui a gente vai assegurar de que estejam todo mundo agindo bonitinho como a gente quer. Se não, pode morrer, gente. Pode ser punido, pode ser torturado, pode levar a pena de morte. E o último detalhe, esse como vocês fizeram, foi aumentar o número de fiéis. Como? Nas Américas. A Companhia de Jesus, de onde vem os padres jesuítas, ela foi fundada em 1537. Ela se torna a principal instituição, organização responsável por novas conversões. Principalmente nas Américas e na Ásia, principalmente. Só que é interessante ver como o modo de trabalho deles mudou, dependendo do lugar. Por exemplo, na Ásia, na China, os jesuítas vão fazer um esforço de estudar religiões chinesas para tentar converter as pessoas. Nas Américas, mais ou menos. Você teve casos, por exemplo, jesuítas, onde era o Império Azteca. Eles tentando estudar a religião azteca, de certa forma. Nos Incas também, de certa forma, tentando estudar. De pouquinho. No Brasil, nem aí. A principal forma de trabalho deles era a conversão forçada. Igual eu falei na aula sobre colonização espanhola. Era se converte ou se converte. Na Ásia, que tiveram um pouco mais de delicadeza, que no imperador vinha e batia. Na Índia, mais ou menos. No Japão, tomaram o pé na bunda. Mas, enfim. O maior trabalho dos jesuítas, ele envolvia, muitas vezes, uso da força e brutalidade. Eles sabiam se adaptar à situação para garantir sua missão de trabalho. Ok? Tudo bem? Uma pergunta, gente? Tá de boa? Pessoal de casa, tá tranquilo? Alguém se perdeu? Tá de boa mesmo? Bom, tranquilo. Vou parar de gravar. Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício, era uma instituição da igreja, que ainda existe o Tribunal do Santo Ofício, então não mata mais ninguém. E a intenção era, literalmente, investigar se os fiéis católicos não estavam tendo nenhuma prática desviante. Estavam acreditando em coisas diferentes, estavam fazendo práticas diferentes. Por exemplo, a Inquisição vai perseguir muito judeus que foram convertidos à força. Na Espanha, logo assim, pouco depois de começar a colonização, você vai ver um caso de uma população muito grande de judeus sendo batizados e convertidos à força. E depois, essas populações que foram convertidas à força, não necessariamente se tornaram cristãos de coração e alma, exatamente. Mantiveram práticas judaicas escondidas. A Inquisição, aqui no Brasil, e nas colônias espanholas, para onde os judeus fugiram muito, tentou muito mesmo investigar se pessoas que eram descendentes desses judeus não estavam tendo práticas erradas, desonrosas, ou seja, praticando a religião antiga. Se pegasse alguém fazendo isso, essa pessoa passaria por um processo criminal mesmo, e podia se levar à morte. Uma coisa muito divertida, inclusive. Muito legal. Aqui no Brasil teve 2 visitas de investigadores da Inquisição, em 2 momentos. Duas preocupações muito comuns deles era, primeiro, achar judeus escondidos, e segundo, garantir que as pessoas estejam fazendo relações sexuais de forma correta. Fazendo relações sexuais de forma correta. Ou seja, perguntava mesmo.
você sabia como o teu vizinho faz sexo. Por quê? Era proibido fazer sexo anal. Então, você lê os autos, tem muita coisa de sexo anal, gente. É engraçadíssimo. Eles estavam realmente investigando se as pessoas faziam isso. Por quê? Porque era uma espécie de prática, a gente ri, mas era uma prática contrária ao que julgavam correto. Então, teve gente que foi indiciada por fazer sexo anal. É maravilhoso. Tem cada relato, cada história. Eu acho assim, lindo. Vou botar até na prova de vocês. Eu tenho um livrinho que fala sobre isso. É incrível, incrível. Isso, a Igreja Católica, exatamente. Ele é, assim, concílio é uma coisa da Igreja Católica, basicamente. Eu não sei se alguma outra igreja também realiza concílios. Acho que sim, porque eu não conheço todas, obviamente. Mas o concílio, ele é realmente isso. Se a Igreja Católica tiver que reformar alguma coisa, mudar alguma prática, ela vai convocar um concílio. Tá? Ou vem uma ordem direta do Papa, mas o Papa não tem nenhuma autoridade suficiente para fazer uma mudança muito forte. Tipo, por exemplo, hoje mulher não pode ser sacerdote na Igreja Católica. Não pode. Na Igreja da Inglaterra pode. O Papa, eu duvido que ele tenha autoridade suficiente, duvido mesmo, para ele sozinho definir, tipo assim, não, agora a mulher pode. Eu duvido. Ele tentar, vai ter muita reação interna. Então, isso é um ponto para um concílio. Que vai durar alguns anos, com certeza, se for esse o ponto. Entendeu? Para o divórcio, por exemplo, só recentemente que o Papa conseguiu alguma liberação, mas ainda está uma coisa difícil dentro da Igreja Católica. Entendeu? Tá de boa? Entendeu a Inquisição? Tá? Quer fazer chamada agora? Chamada. Tá todo mundo presente.